Prezado presidente, senador Mozarido Cavalcante, prezados senadores e senadoras, eu, como todos nós aqui, sou amante do esporte, em especial do futebol. Mas, diante dos episódios ocorridos nestas últimas semanas, é que eu venho aqui requerer que seja inserido ato de voto de solidariedade aos jogadores do futebol brasileiro, Tinga, Arouca, ao árbitro Márcio Chagas da Silva, em razão das ofensas de racismo sofridas, e também aproveitar para homenagear o centenário de nascimento de Abdias do Nascimento, nesta sexta-feira, 14 de março, que será inclusive objeto de sessão na outra sexta-feira, por iniciativa do senador Paulo Paim. Na última semana, 2 casos de racismo abalaram o futebol brasileiro. O primeiro foi contra o árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, Márcio Chagas da Silva, ofendido durante a partida entre o Clube Esportivo Bento Gonçalves e o Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural, realizada em 5 de março em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O outro foi com o jogador Arouca, do Santos Futebol Clube, após o confronto contra o Mogi Mirim Esporte Clube pelo Campeonato Paulista. No mês de fevereiro último, tivemos também ofensas ao volante Tinga, do Cruzeiro Esporte Clube, durante uma partida pela Copa Libertadores da América. Infelizmente, atitudes racistas, mesmo repudiadas pela sociedade, têm sido registradas há vários anos no futebol. Um dos casos mais polêmicos foi em 2005, com o jogador Grafite, que atuava pelo São Paulo Futebol Clube. Ele foi alvo de ofensas racistas pelo jogador Leandro Desabato, do Quilmes Atlético Clube da Argentina, durante jogo pela Taça Libertadores da América. Os 2 casos recentes de racismo que ocorreram em território nacional expuseram só agora algo que é mais frequente do que se imagina. Jogadores, técnicos ou árbitros negros ouvem constantemente ofensas racistas dentro do campo ou na ida ao vestiário. Mas, ao contrário do que aconteceu na semana passada, os casos dificilmente tornam-se públicos. O jogador Arouca, em comunicado após o jogo, em que sofreu ofensas racistas, criticou a intolerância dos torcedores numa manifestação que considero do mais alto nível e com belas palavras. Abrindo aspas para o jogador Arouca, do Santos Futebol Clube. Na saída do jogo desta quinta-feira contra o Mogi Mirim, fui alvo de insultos racistas de um torcedor do time adversário. É lamentável e inaceitável que ainda haja espaço para esse tipo de coisa hoje em dia. Isso só mostra que o ser humano ainda tem muito a evoluir e a crescer, que não estamos nem perto de um mundo que viva a harmonia entre as pessoas e todas as diferenças. Tenho muito orgulho das minhas origens africanas, que foi o que o sujeito tentou usar para me ofender, dizendo que eu deveria procurar alguma seleção de lá para jogar, dando a entender que o negro igual a mim não serve para defender a seleção brasileira. Como se algumas das páginas mais bonitas da história da nossa seleção não tivessem sido escritas por jogadores como Leônidas, Romário, pelo Rei Pelé, também negros. E eu aqui poderia citar tantos outros, como Baltazar, Djalma Santos, Jairzinho e tantos outros. Obrigado, senador Valdemir Moca. Não ouvi os gritos de macaco que alguns repórteres disseram ouvir, mas caso tenha realmente acontecido, ainda mais triste. Assim prossegue Arouca. Eu sei muito bem de onde venho e de toda a minha luta para chegar aonde cheguei. Por isso senti na pele o que aconteceu comigo hoje, logo depois do que fizeram com o Tinga outro dia, e também do caso do juiz no Rio Grande do Sul, me deixa muito decepcionado. Acabou com alegria pela boa atuação do nosso time, pelo belo gol que fiz, ou seja, pelo que deveria ser a essência do esporte.
O futebol é um espelho da nossa sociedade. E isso não se resume apenas a xingamentos racistas. Continuam matando e morrendo por torcerem por um time diferente do outro. Espero, sinceramente, que casos como esse sejam severamente punidos, pois enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. A impunidade e a conivência das autoridades com as pessoas que fazem esse tipo de coisas são tão graves quanto os próprios atos em si. Somente discurso e promessas não resolve a falta de educação e de humanidade de alguns. Assim completa, em palavras tão belas, o Arouca. É lamentável que a menos de 100 dias da Copa do Mundo, presidente Mozarildo, no chamado país do futebol, tenhamos que presenciar atitudes dessa natureza. É preciso instar a todos os brasileiros a receberem muito bem as pessoas de todos os países participantes da Copa, com respeito e com educação. O esporte, em especial o futebol, conforme o próprio Nelson Mandela procurou estimular, é uma das maiores formas de confraternização e entendimento entre os povos, muito bem retratada no filme Invictus, de 2009, que mostra o jogo entre um time da África do Sul e da Nova Zelândia durante a Copa do Mundo de Rugby de 1995. Nesse jogo, a torcida pelo time sul-africano uniu todo o país, não importando a cor da pele. Quero solidarizar-me também com o juiz Márcio Chagas da Silva, com os jogadores Arouca e Tinga e tantos outros que na história do futebol tenham sido vítimas destas manifestações e atitudes racistas. Vamos refletir, pensar a importância de se respeitar cada ser humano. Não importa a sua origem, raça, cor e condição socioeconômica. É preciso que mostremos que esta não é a verdadeira realidade do futebol brasileiro. Os recentes casos de racismo no futebol brasileiro e sul-americano levaram a CBF a tomar uma providência. O uniforme da arbitragem durante a Copa do Brasil, que começa nesta semana, terá um emblema do combate contra a discriminação por cor. Em todos os estádios, jogadores de todos os times estão pedindo aos torcedores que evitem atos de preconceito. Quero também homenagear Abdias do Nascimento, que nesta sexta-feira, se estivesse vivo, completaria 100 anos. Abdias foi um dos maiores defensores da cultura e igualdade para as populações afrodescendentes no Brasil, nome de grande importância para a reflexão e atividade sobre a questão do negro na sociedade brasileira. Teve uma trajetória longa e produtiva, indo desde o movimento integralista, passando por atividade de poeta, ativista do movimento negro unificado, ator e escultor. Após 10 anos de exílio, Abdias entrou em 1978 na vida política brasileira. Foi deputado federal de 1983 a 87 e senador da República de 1997 a 99. Assumindo a vaga após a morte de Darcy Ribeiro, que era senador pelo PDT, e ele também. Em 2006, em São Paulo, participou da instituição do 20 de novembro como Dia Oficial da Consciência Negra. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Foi também professor benemérito da Universidade do Estado de Nova York. Tive a felicidade, como muitos aqui, de ter sido colega de Abdias do Nascimento no Senado. Estivesse hoje ele vivo, tal como o senador Paulo Paim o fez, ele também estaria se pronunciando de forma solidária às vítimas do racismo e conclamando a todos os brasileiros para que tenhamos um comportamento civilizado e respeitoso para com todos os povos, ainda mais neste ano em que o Brasil sediará a Copa do Mundo. Envio meus cumprimentos a Elisa Narquim Nascimento, sua esposa, que à frente da IPAFRO, Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, organiza a exposição Abdias Plural e Único, a ser aberta nesta sexta-feira no Centro Cultural Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, em memória de seu centenário. Registro que também a presidenta Dilma Rousseff expressou a sua solidariedade a Arouca, ao Tinga e a todos aqueles que vêm sofrendo ações dessa natureza que não podem mais ser repetidas por brasileiros e brasileiras em especial. Muito obrigado, senhor presidente.